Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 113 do Bom Dia TI. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, o Daniel Leibniz. Ele foi presidente da ACAT no período 2016-2020, encerrando seu mandato agora esse ano, né? E já foi conduzido para a presidência do Conselho Deliberativo da associação. A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia e é uma das referências para todos nós que trabalhamos nessa área de constituição, formatação de ambientes de inovação, principalmente nos ecossistemas que envolvem comunidades, empresas, instituições de ensino, enfim, todas as iniciativas preocupadas com a inovação. Então, nosso muito obrigado, Daniel, por ter se disponibilizado a compartilhar a tua experiência, teu tempo conosco nessa manhã. A CAT, como eu já comentei, uma referência para todos nós, são mais de 30 anos de atividades, mas certamente o Daniel vai comentar um pouquinho do histórico dela, né? E por falar um histórico, né, quero rapidamente só comentar um pouquinho do currículo do Daniel. Ele tem formação graduado e mestre em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem um MBA em Administração Global pela Universidade Independente de Lisboa, ele é diretor corporativo e de Relações Humanas da Visto Sistemas, exerce então a função de presidente do Conselho Deliberativo da CAT, já citado, né? Ele ocupa também a vice-presidência da Amprotec, que é a Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Ele é diretor do Instituto Evaldo Lodge, de Santa Catarina, membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da Fiesc, é membro do Conselho de Administração do SEBRAE de Santa Catarina e do SEBRAE Nacional, ele é membro do Conselho Consultivo da FINEP, além de vasta experiência na área de administração, principalmente ênfase em estratégia, estruturação de empresas, parte financeira, sistemas de gestão, principalmente de ecossistemas regionais de inovação. Então, com essa larga experiência, com esse belo currículo, temos certeza, né, que a gente percebe, viu que o trabalho diante da CAT foi feito de forma primorosa e a gente tem uma satisfação muito grande em recebê-lo e esse aprendizado que a gente quer ter com vocês como referência para a constituição dos nossos ambientes aqui na região da Serra Gaúcha. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores desse evento, a Algar Telecom, a Bitcom, a Metadados e a Novo, também os colaboradores apoiadores, o Círculo, a Vinícola Lovatel, o Sebrae e o Ceprorx, em especial também aos nossos patrocinadores de gestão, que sempre estão conosco nos nossos eventos, o Sicredi e a HDN Digital. Então, muito obrigado a todos. E eu, de imediato, já passo a palavra para o nosso presidente, para ele fazer as suas honras e fazer essas boas-vindas a todos os nossos participantes, para o Daniel, enfim. Juremir, está contigo a palavra. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, todos com boa saúde, né, nesse momento diferente. Eu queria agradecer a presença de todos. Daniel, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu apreço em poder estar conosco aqui. Então, é sempre muito bom ouvir outras experiências para a gente poder extrair o que a gente pode de melhor das experiências dos outros. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Daniel, lembrar vocês sobre o nosso Innovation Day, né? O nosso maior evento sobre inovação acontece agora dia 22 de outubro, né? E se você já estamos a grade de palestras quase pronta, nós estamos com um evento totalmente virtual, gamificado, então também uma experiência muito legal para a gente poder exercitar num momento como esse. Mais informações, www.innovationday2020.com.br. Então, é muito importante que a gente possa estar participando aí, vocês possam estar participando conosco. Daniel, mais uma vez, muito agradecido
Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, no chat, né? Fiquem bem à vontade. Aí no finalzinho a gente tem um momento de conversa com o Daniel. Daniel, por favor, está contigo. Bom dia a todos, pessoal. Vou partilhar minha tela, tá? Só um momentinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos partilhar e começar. Aqui, vamos lá agora. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Tá. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu quero fazer um agradecimento muito especial aí a Trini Polo, né, ao Juremir, ao Edson, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Né? Eu estava contando para eles agora, um pouco antes da gente começar, que a minha bisavó era de Caxias. A minha bisavó morava em Caxias, uma alemã de Caxias. Então, né, uma coisa bem diferente aí. Bom, vamos começar, então. Bom, já falaram aqui um pouquinho da minha história, né? Eu quero completar aqui um pouco. Eu sou casado, sou pai da Olivia, de 9 anos, e do Felipe, de 5 anos, né? E os demais dados aqui, o pessoal já passou. Para começar, pessoal, eu quero trazer essas duas fotos aqui que estavam circulando no WhatsApp aqui, agora essa semana, aqui de alguns grupos que eu estava. Isso aqui é uma foto, são duas fotos de Florianópolis, tá? Em 1955 e 1965. Tá? Essa foto aqui, pessoal, ela é, para quem já esteve por aqui, elas ficam na beira-mar. Tá? Uma dessas aqui, a da esquerda, né, ela, a mais comprida, né, ela que tem os coqueiros ali, um volume maior de coqueiros, um pouco mais adiante na beira-mar, e a outra é aqui na altura do Colégio Catarinense. Né? O que eu quis trazer essas fotos para vocês? Né? Vocês hoje provavelmente conhecem Florianópolis, a maioria de vocês, os familiares, né, como um lugar para passar férias, um lugar onde a gente vem para as praias. Né? Florianópolis sempre foi, mesmo antes de ser conhecida como turismo, como um lugar de férias, sempre foi um vilarejo de pescadores. Né? Então, é essa foto aí que vocês estão vendo, né? Uma colônia açoriana, e que sempre foi um lugar pacato e calmo, até se transformar num lugar turístico, né, e depois ir se desenvolvendo. Só que, pessoal, tem uma história que ela não é contada, né, que para nós, cidadãos normais, assim, ela não é tão contada. Agora que ela está começando a ser. Né? Então, o que tem para tentar resumir assim, de forma muito rápida? Né? Hoje, Floripa, né, tem mais de 4.000 empresas de tecnologia que juntas faturam mais de 8 bilhões anual, tá? E tem mais de 25 mil pessoas empregadas no setor. Né? Então, assim, como que a gente saiu, né, de uma pacata vila de pescadores, né, para se tornar, né, uma ilha do silício, como alguns falam, né, em tecnologia e com um faturamento aí bastante significativo, né? Bastante significativo, por quê? Porque se vocês forem reparar, aqui em Floripa, tu não tem nenhuma multinacional de tecnologia, diferente de São Paulo, né? Diferente de outros lugares, né?
Então, assim, o que eu quero contar para vocês hoje é um pouco dessa história de como isso aqui se transformou nesse ecossistema super pujante, né? E que, trazendo aqui para esse slide 3, o que nós fizemos nos últimos anos, né? O que nós fizemos nesses últimos anos? O ecossistema começou lá na década de 80, como vocês estão vendo aqui, só que nos últimos 4, 5 anos, nós dobramos esse ecossistema em Santa Catarina. Dobramos a quantidade de empresas, dobramos a quantidade de empreendedores, de empregos. Tá? Então, é isso que hoje eu queria conversar e trocar uma ideia com vocês. Ok? Bom, pessoal, como é que isso, né? Como é que é hoje a missão da CAT? Né? Ela tem o objetivo, né? A missão dela é contribuir para o fortalecimento das empresas de tecnologia e inovação de Santa Catarina, né? Ajudando a consolidar esse setor como um propulsor de desenvolvimento sustentável. Pessoal, talvez alguns anos atrás nós olhávamos, né, assim, o setor de TI como um cara sentado atrás de um computador, fazendo sistemas, e hoje isso, né, não é mais uma verdade. Né? A tecnologia ela está espalhada por tudo. Né? Ela está espalhada por tudo. Ela está na nossa camisa, né? Tem uma série de tecnologias, nanotecnologias hoje para proteger do sol, para suar menos, etc., etc. Ela está na indústria como um todo, ela está na educação. Hoje os carros, né? Se a gente for pegar a indústria automobilística, o pessoal hoje não fala mais, né, que é uma indústria automobilística, mas fala, né, por exemplo, que é uma indústria de tecnologia. Né? Só para vocês terem ideia, hoje as linhas de código, tá, que tem em um carro, por exemplo, da Ford, né, as linhas de código de programação que tem num carro da Ford, são 2 vezes mais do que tem num iPhone, pessoal. Tá? Então, só para se ter uma noção, né? Então, hoje, a tecnologia ela é algo transversal. Tá? A gente tem médicos, a gente tem administradores, a gente tem veterinários, a gente tem um leque de profissões, tá? Que hoje trabalham com inovação, trabalham com tecnologia. Tá? Então, esse é o primeiro paradigma aqui que eu quero trazer para vocês, para a gente quebrar, né? Quebrar e fazer essa transversalidade na questão da tecnologia. Uma das coisas assim muito importantes, pessoal, na formação e no fortalecimento de um ecossistema é a sua cultura. Tá? Então, isso aqui, né, eu acho assim, hoje, muitas coisas a gente precisa mudar, as verdades que a gente tinha até 10 anos atrás, hoje, de certa forma, elas foram transformadas, estão em plena transformação. Tá? Diga-se, né, o que nós estamos vivendo agora com a pandemia da Covid, né, no qual todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que antecipar assuntos nos quais nós estávamos falando, que ficavam muito mais nas rodas de inovação, nas rodas de planejamento das empresas, que simplesmente do dia para a noite nós tivemos que botar em prática do dia para a noite. Tá, pessoal? Então, assim, essa mudança de paradigma ela é muito importante. Tá? Então, tudo isso que foi construído e que permitiu que
se dobrasse o número de empresas, se dobrasse o número de empreendedores, eles estão calcados, por incrível que pareça, não em questões de tecnologia, tá? Eles estão calcados em questões de comportamento, tá? De forma de pensar das pessoas, tá? Então, a cultura do associativismo ela é muito importante, pessoal, tá? Nós aqui, me incluo junto, que viemos, né, de uma colonização europeia, né, uma colonização alemã, italiana, de outros países, temos muito forte essa questão do associativismo, né? Vide os patrocinadores aí da Trinipolo, né? Então, a gente tem aí cooperativa de crédito. Isso tudo faz toda a diferença, pessoal, tá? Por quê? Num ambiente associativista, né, nós falamos aqui a seguinte mensagem, tá? Quando a maré, para quem mora no litoral, isso é comum, tá? Mas assim, quando a maré sobe para ela sobe para todo mundo. Quando a maré subiu, ela sobe para todo mundo. Então, quanto mais gente tendo sucesso aqui do teu lado, é melhor para ti. Tá? Então, peguem essa frase que ela é muito importante. Tá? Como que isso acontece? Né? Então, quando uma empresa, por exemplo, é investida por um fundo americano, esse fundo começa a frequentar a cidade. Esse fundo começa a ver os talentos que aqui tem, as empresas que estão prestando serviço para essa empresa que eles investiram. Esse fundo começa a ver que existem outras empresas que ele começa a investir. Ele começa a pegar essas consultorias que hoje dão assistência para essa empresa e leva para outros lugares fora daqui. Ou seja, pessoal, todo mundo acaba se beneficiando. Tá? Todo mundo acaba se beneficiando. Tá? Então, colaboração, tá? Compartilhamento, né? Hoje, né, a Serra Gaúcha, olhando de fora, tem empresas maravilhosas da indústria tradicional. Edson, eu queria ver se eu conseguia colocar aqui para eu me enxergar também. Eu só estou vendo a minha tela, eu não sei como é que eu faço isso. Vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não? Sim, vemos a sua tela e também lhe vemos no tá. No cantinho. Joia, eu vou voltar aqui, que alguma coisa eu configurei que eu não estou conseguindo, mas tudo bem, o importante é você estar vendo. Tá, pessoal? Então, o que acontece, tá? Essa questão da colaboração e o compartilhamento, ela é muito importante, tá? Hoje, né, como eu estava falando, existem empresas multinacionais que foram criadas na Serra Gaúcha, né? Só que no mundo de hoje não existe mais o atuar sozinho, não existe mais o tentar resolver as coisas sozinhas. Essas empresas, cada vez mais, elas precisam se abrir, né? Se abrir para trazer inovação, tá? Para conseguir trazer pessoas novas, né? E isso eu vou explicar um pouco aqui mais na frente. Então, a gente tem aqui a questão da união, compartilhamento, o give back é muito importante, né? O empreendedor que cumpriu seu ciclo, né, foi beneficiado por esse ecossistema, ele, depois de um determinado momento, ele começa a ajudar, ele começa a mentorar novas empresas, ele começa a investir dinheiro em novas empresas, ele começa a doar dinheiro para a educação, né? E outra questão muito importante é o desenvolvimento de lideranças, né? Um ambiente que não desenvolve lideranças não consegue ir em frente, né? Se a gente não consegue fazer o refresh, fazer a alternância de poder, fazer com que outros se desenvolvam,
isso acaba ficando um ambiente mais limitado, menos criativo, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Tá? Então, aqui falando hoje, a CAT ela é uma entidade que a gente já está estadualizado, então nós temos aqui diversos polos espalhados pelo todo o estado de Santa Catarina, né? E mais de 1.000, hoje já beira tá quase 1.600 empresas associadas, tá, pessoal? Eu quero trazer aqui a referência, né, para vocês verem o quanto eu acredito, né, no desenvolvimento de ecossistemas. Eu quero trazer aqui a referência aqui de Lages. Vocês estão vendo aqui o Orion. Lages fica na Serra Catarinense, tá? E diferentemente da Serra Gaúcha, a Serra Catarinense é hoje a nossa região menos desenvolvida e menos favorecida do estado. Tá? Lá em Lages, nós temos muito pecuária, né? Nós temos muito a parte de reflorestamento, né? E o que aconteceu há 4 anos atrás, pessoal? Nós montamos um centro de inovação lá, o Orion. Para vocês terem ideia, no primeiro ano do Orion, né, nós, numa chamada da FAPESC, né, aqui do Estado, para projetos de startup, para projetos onde o governo do Estado injeta dinheiro nessas ideias, nós não tivemos nenhuma pessoa, nenhuma startup inscrita. Né? Após a criação do Centro de Inovação, do incentivo de diversos programas, do desenvolvimento lá junto às universidades, junto aos colégios, hoje, Lages, no ano passado, no programa Centelha, teve mais de 150 ideias e projetos aplicados no Centelha, né, que é esse ambiente no qual nós recebemos dinheiro a fundo perdido para o desenvolvimento da startup, para o desenvolvimento de ideias. Então, saímos num lugar onde era zero para chegarmos num ambiente hoje que foi a segunda ou terceira cidade do estado que mais teve projetos. Né? Então, pessoal, esse desenvolvimento do ecossistema ele é muito importante por causa disso. Isso está dando uma nova perspectiva de desenvolvimento da cidade, uma nova perspectiva de crescimento da região. Né? Como eu falei, quando a maré sobe para ela acaba subindo para todo mundo. Né? Assim como em Florianópolis, né? Hoje, a indústria da tecnologia ela é vezes maior do que o turismo, 5 vezes maior que o turismo, agora está se desenvolvendo também em outras regiões. Tá? Bom, como eu vou explicar o que foi feito ao longo desses últimos anos que se transformou, né, e conseguiu se dobrar o número de empreendedores e empresas ali na cidade. Então, foi através de diversos programas estratégicos que foram implementados. Né? Hoje, pessoal, esse slide aqui ele é muito importante, tá? Porque toda empresa ela tem um ciclo de vida, né? E ela tem necessidades específicas nesse ciclo de vida. Né? Então, a gente tem lá empresas de pessoas que estão saindo da universidade, que estão começando a montar, ou que saíram de uma indústria grande, né? Que estão trabalhando agora no desenvolvimento de uma inovação. Né? Então, isso aqui, o que acontece? Então, a gente tem o ciclo CID. No ciclo CID, nós temos aqui programas aqui que trabalham isso. Né? Por exemplo, a gente tem aqui o ACAT Startups, que tem uma série de questões ali que trabalha. A gente tem o RIA, que é a rede de investidores anjos, que também trabalham com eles. Depois a gente tem a parte de early stage,
Então, temos uma série de programas que influenciam nele, que são essas bolinhas coloridas aqui. Nós temos, depois, empresas que estão crescendo muito, né? Com crescimento super acelerado. Daí nós temos outras iniciativas que ajudam essas empresas a crescer. E depois, né, o late stage corporates, que são empresas que acabam ficando grandes e acabam tendo outro tipo de necessidade, né, para trabalhar. Então, é muito importante começar, pessoal, a pensar no todo, na startup, na empresa que está crescendo, na empresa que precisa muito depois de capital e na empresa depois que se torna uma empresa grande que a gente chama corporate, né? Acho que vocês, não sei se vocês conseguiram acompanhar agora, no início dessa semana, uma associada nossa de Concórdia, lá do oeste do estado, né? Uma terra que é muito mais conhecida pelos frigoríficos, né? Uma empresa de lá, que se chama CompuFor, foi vendida, né? Uma empresa de tecnologia de lá, foi vendida essa semana para um grupo italiano por 100 milhões de reais. A CompuFor faz sistemas para pequenas empresas, né? Então, eles vendiam isso em bancas de revista, vendiam isso em lojas com venda de computadores, conserto de computadores, e hoje eles conseguiram ter sucesso, né, lá da região de Concórdia, né? Então, assim, tu vai acompanhando tudo esses etapas. Então, é muito importante depois, a Serra Gaúcha, pensar quais as necessidades que tem para aquele nicho de empresa pequena, e à medida que a coisa vai crescendo, vocês vão criando outros programas que vão ajudando essas empresas que estão, né, nos fluxos mais adiantados aqui da sua vida, né? Uma coisa que é muito importante, pessoal, né, que aqui fez toda a diferença, tá? Que é as verticais de negócio, tá? Isso aqui, por si só, já é uma mistura com a indústria tradicional, né? Eu vou pegar o caso aqui da Construtec. O que é as verticais de negócio? As verticais de negócio, a gente coloca as empresas de tecnologia, as startups de tecnologia que prestam algum tipo de serviço para o setor da construção. A gente mixa isso com construtoras, com indústrias locais, né? E com cadeia de fornecimento. Lá as pessoas vão para discutir de que forma que elas podem ir para o mercado, de que forma que elas podem produzir tecnologia junto, de que forma que um pode ajudar o outro, né? E ir para frente através disso, né? Então, aqui, por exemplo, na Construtec, nós temos essas startups, empresas que fazem soluções para a área de construção civil, e ali a gente também tem pessoas da cadeia de fornecimento da construção participando e construtoras, né? Então, é um ambiente muito bacana para desenvolvimento. Ali tem empresas que uma acaba comprando a outra, uma acaba juntando as suas soluções para levar isso para o mercado, né? Hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? Vamos trabalhar aqui na Vertical Saúde, tá? Vertical Saúde, hoje, né, se a gente for pegar o Albert Einstein, que é o maior grupo de saúde de todo hemisfério sul do mundo, né, em sua competência, em sua forma de lidar e tecnologias, inovação, eles têm um programa de inovação lá que eles investem em startups. Hoje, metade das empresas que o Albert Einstein investe na área de saúde, elas pertencem a essa vertical aqui, tá? Então, esse é o poder das verticais, né? Então, poxa, a Serra Gaúcha, nossa, tem muitas verticais que podem ser criadas, onde as empresas se
trabalham juntas e conseguem fazer soluções para a indústria local, soluções que depois vão ser trabalhadas e vendidas para fora, né? Uma coisa muito importante, pessoal, para trabalhar e desenvolver localmente é uma incubadora, são incubadoras, né? Então, conversar com o Sebrae, né? Conversar com outras, a Associação Comercial e Industrial Local, e desenvolver uma incubação. Hoje, o MIDTech, né, que é uma iniciativa da ACAT com o Sebrae, que tem mais de 20 anos, se tornou a 5ª melhor incubadora do mundo, tá, pessoal, por 2 vezes. Tá? Por 2 vezes, em 2018 e 2019. Em 2018 foi em Toronto, essa premiação, em 2019 foi no Catar, né? Concorrendo com mais de 180 países em 1.380 incubadoras no mundo inteiro. Hoje, o MID, ela para a cidade de Florianópolis, um patrimônio. Tá? É um patrimônio da cidade de Florianópolis. De lá saiu mais de 110 startups graduadas, que hoje um bom percentual daquele faturamento lá de 8 bilhões saíram das salinhas do MID, pessoal. Tá? Esses 8 bilhões geraram uma quantidade de impostos que fazem com que o que vocês vê na mídia apareça lá a educação pública de Florianópolis, acho que é a melhor entre as capitais do Brasil. A saúde pública, se eu não me engano, também é a melhor entre as capitais do Brasil. Por quê? Porque empresas foram criadas lá e ajudaram, através dos seus impostos, que se tivesse mais qualidades nos serviços públicos. Tá? Então, por exemplo, só para eu citar o caso de uma empresa daqui, né, que saiu aqui do MIDTech, né, se a gente pegar corrigido o que o Sebrae colocou de dinheiro no MIDTech ao longo dos 20 anos, corrigir isso pela inflação, né? Se a gente pegar meio ano que uma empresa saiu de lá, pagou de imposto, é maior do que os 20 anos que foram pagos em contribuições para o desenvolvimento dessa incubadora, pessoal. Então, é um projeto que vocês precisam criar. A gente tem aí a Amprotec para ajudar, a gente tem aqui a própria ACAT para ajudar, a gente tem entes privados para ajudar, mas é muito importante esse desenvolvimento. Né? Aqui é um dos espaços, né, do MIDTech, né? Aqui, pessoal, são projetos importantíssimos também para que vocês criem aí na Serra, principalmente, né? A Serra Gaúcha, ela é cheia de empresas fortes, de empresas que são um grande exemplo não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, de empreendedorismo e assim por diante, né? Então, nós temos ambientes aqui. Esse aqui fica, o da esquerda, o Primavera, ele fica em Florianópolis, o do meio fica em São José, e o terceiro aqui, ele fica em Joinville, tá? Que tem uma característica muito semelhante com a indústria de Caxias, onde o forte aqui é o metal mecânico. Tá? Então, o projeto Link Lab, tá? Ele é um projeto de inovação aberta, onde a gente junta as indústrias tradicionais com startups. Tá? Esse projeto ele gerou um aumento de mais de 42% nessas startups que lá participaram, e nós temos, pessoal, o maior índice do país de taxa de fechamento de sucesso. São mais de 53% de negócios fechados entre startups e empresas tradicionais que lá frequentam. Tá? Hoje, lá, nós hoje somos o 2º programa de inovação aberta do Brasil. Nós somos maior do que o Cubo do Itaú, por exemplo. Estamos atrás do Bradesco. Então, nós temos, só para vocês terem ideia, como
tu pode ter qualquer tipo de empresa lá. Então, por exemplo, nós temos aqui uma Brognoli. A Brognoli é uma imobiliária super tradicional da região aqui de Florianópolis, que tem mais de 60 anos, que entrou no Link Lab para procurar trocar todo o seu a sua forma de atuar, como ela pode mudar, como ela pode evoluir, como ela vai sobreviver aos novos tempos, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Queres, que é uma empresa, né, um varejo tipo a Colombo que tem aí na região. Tá? Então, nós temos aqui Ambev, nós temos aqui Tigre, nós temos laboratórios, nós temos aqui supermercados, nós temos o próprio governo do estado lá dentro. Né? Então, é muito importante, pessoal, né, montar isso. E as corporates aí da região, elas precisam entender que sozinhas, né, através dos seus próprios laboratórios, não vão ter a mesma eficácia do que elas participarem ativamente do ecossistema. Tá? Conseguirem, através das escolas, através das universidades, através de um ambiente que seja não só delas, mas pertencente ao ecossistema, que elas possam se desenvolver. Tá? Então, tem uma série de outros programas aqui, né, que depois eu vou comentar, que é o ACAT Investimentos. Né? A gente hoje tem mais de... Agora já tem um valor mais significativo, nós temos mais de $500 milhão em fundos de investimentos locais, tá? E o nosso plano para os próximos 3 anos é atingir a 1 bilhão de fundos locais. Né? Nós temos o ACAT Internacionalização, que é, hoje as empresas precisam pensar em serem globais, tá? Então já nascer sendo global. Né? Cada empresa que entra na incubadora, ela já ganha um mapa mundi. Ó, o teu mercado é aqui, né? E não simplesmente vender aqui para a região da Serra Gaúcha. Né? Então, isso tem que nascer já, as empresas têm que nascer já com esse intuito. E vocês têm exemplos maravilhosos aí de indústrias aí da região que têm essa percepção. Mulheres ACAT, também um tema de empreendedoras extremamente importante, né, para a gente desenvolver e trabalhar também a empreendedora. A rede de investidores anjo, o RIA, ela é muito importante. Tá? Todo novo negócio, toda nova ideia precisa de dinheiro, tá? E precisa ter uma estruturação desses anjos para que eles possam investir nessas novas ideias. Tá? E a gente tem também o ACAT Startups, que é toda esse movimento que hoje tem, né, de startups na região, né, que a gente trouxe para embarcar para dentro dessa estrutura. Né. Aqui, pessoal, eu estou trazendo fotos, né, dos centros de inovação. Isso aqui é algo muito, muito importante, tá, pessoal? Os centros de inovação, eles funcionam como se fosse um shopping, tá? Um shopping do empreendedorismo. Um shopping, tu precisa ter lá uma Lojas Renner, um McDonald's, tu precisa ter uma série, um mix, né, de lojas e que vão atender aquele público. Tá? E, da mesma forma, né, os centros de inovação, eles também são isso. Tá? Eles também são um ambiente que é como se fosse um shopping da inovação, onde o empreendedor tem todos os recursos ali para que ele possa se desenvolver de forma cada vez mais rápida. Então, pessoal, dentro desses centros de inovação, a gente tem lá fundo de investimento, a gente tem incubadora, a gente tem coworking, a gente tem salas para as empresas alugarem. Isso tudo faz com que toda empresa que está lá cresça de forma muito mais rápida. Hoje não faz mais sentido
que uma startup alugue uma sala ao lado de um prédio comercial, ao lado de um dentista, ao lado de um advogado. Tá? Ela precisa estar dentro de um ambiente desses, pessoal, porque aqui ela vai conversar com as pessoas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui muito prático, que não tem nada a ver com tecnologia, mas que ajuda as empresas a se desenvolverem de forma mais rápida. Né? Um empreendedor está lá batendo a cabeça, sai para tomar um café, né? Esse centro de inovação, obviamente, tem café, restaurante, né? Então, por exemplo, se a gente pegar hoje esse aqui, o Primavera, ele é não só um centro de inovação, mas é um lugar onde tu pode ir lá com a tua família almoçar, jantar. Se a gente pegar hoje ele de noite, o estacionamento dele está tão cheio à meia-noite do que tanto quanto às 8 da manhã, porque as pessoas gostam de ir lá para jantar, para se divertir, para tomar um chopp. Tá? Então, tem todo esse lado aí. Então, pessoal, a pessoa vai lá, vai tomar um café e encontra um outro empreendedor e fala, eu estou com muita dificuldade, eu estou com uma inadimplência altíssima, o que tu fez, como é que tu está tratando com isso? E ele no café, conversando com outro empreendedor, fala, olha, eu botei a minha turma para fazer determinado curso, eu botei esse controle aqui para ser feito e nós conseguimos vencer isso. Então, num café, às vezes, se o empreendedor estiver isolado, ele vai levar 1 ano para se dar conta do que tem que ser feito, vai bater muita cabeça. E aqui, ele, às vezes, numa conversa de corredor, ele resolve, né, uma situação. Tá? Então, se criou essa rede de inovação. Eu recomendo muito que vocês criem isso, tá? Que vocês consigam trabalhar esses ambientes para que possam, sim, desenvolver o setor. Tá? Como é que nós estamos de tempo aí, pessoal? Olha, temos mais uns 5 minutos aí de sua fala, depois para uma pergunta. Tá, ótimo. Pessoal, eu quero trazer aqui algumas dicas muito importantes, tá? Para vocês poderem se desenvolver aí. Tá? A primeira delas, pessoal, é o poder do exemplo. Tá? Hoje, pessoal, o jovem, tá? Ele não consegue mais, não que não seja um exemplo, né? Os grandes empreendedores, né? De uma Tramontina, né, de outras indústrias aí grandes, tradicionais, seja da área de móveis, seja da área, né, metal-mecânica. Só que o que acontece, pessoal? Esse empreendedor ali, para um menino, né, que estuda numa escola pública, que está lá batalhando pela vida, que seus pais são, trabalham na indústria, é muito longe, né? Ele não consegue fazer um link entre como eu vou aqui me tornar o dono de uma nova Tramontina daqui para frente. Né? Então, pessoal, hoje o exemplo deles ele está a partir de jovens, a partir de pessoas que saíram do mesmo bairro que ele, que estudaram na mesma escola que ele e que conseguiram ter sucesso. Tá? Então, nós temos aqui programas, né, que a gente faz junto com o Sebrae, que se chamam Meetups. Eu peço perdão aqui no terceiro, tá? Que eu esqueci um L aqui, tá? Que chamam Meetups. Então, quando eu coloco ali chopp salgadinho, aí na serra pode ser vinho e salgadinho ou o que for, tá? É algo muito barato que vocês podem fazer, que são esses meetups. Esses meetups, o que a gente faz? A gente chama esses empresários, tá, que vieram, esses jovens empresários, ou esses empresários que começaram as suas empresas recentemente e estão conseguindo rodar, e estão conseguindo evoluir, e estão conseguindo ter sucesso. Esse cara é que vai fazer toda a diferença para essa turma que vai lá ver. Tá? Por quê? Porque ele vai conseguir se identificar. Né? Pô, se o cara pegava o mesmo ônibus que eu para ir para trabalhar,
perdão, para ir para a escola, mora no mesmo bairro. Cara, ele conseguiu. Essa turma vai para casa de noite e não consegue dormir com inveja branca. Tá? Por quê? Porque, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Né? Então, isso é muito importante, pessoal, desenvolver isso. Tá? Outra questão que eu comentei lá no desenvolvimento do ecossistema, se vocês não se unirem às entidades de classe, né, aí, Associação Comercial e Industrial, SEBRAE, os representantes da Federação das Indústrias, a Associação de Tecnologia e de Startups Regional, se vocês não esquecerem ego e vaidade, pode esquecer, não vão ficar fortes. O que nós conseguimos ali, tá, naqueles últimos 4 anos, foi porque a gente sentou junto lá e disse, pessoal, vamos deixar agora essas nossas disputas de lado e vamos montar programas fortes onde todo mundo vai ajudar. Tá? Não vai ser só o programa do SEBRAE, não vai ser só o programa da Trinipolo, não vai ser da Federação das Indústrias ou da Associação Comercial e Industrial. Vamos fazer juntos. Vamos puxar aqui quem é melhor em cada uma dessas coisas. Né? Isso nós vamos conseguir ter mais dinheiro, nós vamos conseguir ter mais visibilidade quando todo mundo ficar junto. Tá? É difícil? É muito difícil. Se eu disser para vocês aqui que talvez presidentes da CAT lá de 15 anos atrás não podiam nem sentar numa mesma mesa aqui com outras entidades, é mais do que a verdade. Tá? Então, pessoal, não se faz mais nada sozinho. Né? Eu tenho acompanhado aí, né, iniciativas, né, de diversas empresas, né? Por exemplo, eu vi a Randon, né? Vi ela lá em Portugal, nos eventos de lá, vi ela também, né, por exemplo, no evento Case da ABS Startups, ótimo, isso é importantíssimo. Precisa se abrir para o ecossistema. Antes nós falávamos aqui, eu já estou terminando, tá, pessoal? Falávamos de tríplice hélice, né? A educação, o governo e as empresas. Hoje existe uma quarta hélice que eu acrescentaria nisso aí, e ela é fundamental e tem um poder enorme, que são das comunidades. Né? Essa turma nova se comunica pelas comunidades. Né? E, sem isso, nós não conseguimos fazer quase nada. Né? Então, é muito importante ter esse envolvimento com todo mundo. E isso é muito difícil de conseguir equilibrar. Né? Isso aí é tema de um assunto até de uma palestra sozinho. E, por último, pessoal, ó, educação, educação e educação. Se nós não trabalharmos para termos pessoas que se formem, que tenham noções de lógica, noções de matemática, noções de física desde o início, nós não vamos ter os engenheiros que vão trabalhar na indústria local, nós não vamos ter o empreendedor que vai inovar e criar coisas que vai ser usada na indústria local. Então, pessoal, nós, estrategicamente, se nós quisermos ficar no mundo, ter pessoas empregadas no futuro, nós precisamos urgentemente, tá, investir em educação, tá? Focar nessas novas formas que nós precisamos trabalhar para as pessoas terem emprego, né? Muita coisa vai sim ser substituída por robô, por inteligência artificial, e se nós não preparar essa turma, nós vamos ficar com boa parte da nossa população sem emprego e dependendo dessa renda mínima, né, mundial, porque eles não vão ter o que trabalhar. Pessoal, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade, tá?
isso aqui são uma série de dados, né, que a gente tem aqui, referente aos dados da tecnologia no Brasil todo. Eu peço para depois vocês entrar no nosso site e baixar. Tá? Eu peço, por favor, ali para me seguirem no LinkedIn. Eu procuro postar uma série de novidades diárias do que está acontecendo aí no mundo de ecossistemas, né? E também da área da saúde, que é a minha área, né? E em breve, pessoal, eu estarei lançando um livro junto com o Rodrigo Lócio, que é como criar um ecossistema empreendedor, né? A gente subdividiu aí em 32 vertentes, né? 32 vetores de como foi desenvolvido o ecossistema aqui, e passo a passo para que cada ecossistema possa, né, se desenvolver também. Esse livro ele vai ser totalmente convertido, totalmente 100% do recurso dele, para a formação de jovens em situação de vulnerabilidade, né, no Senai em tecnologia. Agradeço muito, pessoal, a oportunidade, né? Estou muito honrado aqui de poder ter esse tempo e poder conversar com vocês. E muito obrigado, Edson e Juremir, pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, Daniel. Foi fantástico, eu sou suspeito, já estou desde 2018 próximo da CAT. Eu venho estudando todos esses modelos, todos esses projetos, né, a fundo. O pessoal tem me dado um apoio fantástico para entender o modelo de vocês. Então, realmente, vem a somar e é o que eu acredito a partir de então. A partir do momento que eu entendi que a mudança ela é cultural, ela é muito mais na questão de colaboração, associativismo, que isso tudo é o que a gente representa, né? Dentro aqui no Sul também nós somos muito fortes nessa questão de cooperativismo. Então, e tem tudo a ver. É só um novo modelo de a gente se interagir, né? Um novo modelo da gente poder trabalhar novos negócios. Muito, muito legal mesmo, Daniel. Tem uma história aqui que eu quero contar para vocês, né? Tu sabe que essa questão de se aproximar, eu aprendi isso numa viagem para a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul ela tem características, assim, que nas suas devidas proporções, de ter grandes grupos empresariais, assim como tem na Serra Gaúcha, né? Então, lá nós temos, né, a LG, a Hyundai, né? Então, tem meia dúzia de empresas lá que elas são responsáveis por boa parte do PIB, né? E visitando lá uma série de lugares, eu tive lá em 14, 15 lugares, na Federação das Indústrias, no Sebrae deles, na Associação de Design, né? E eu fiquei impressionado, porque cada lugar que eu ia, eu via as pessoas falando tendo o mesmo norte, a mesma visão. E isso eu pensei, nossa, né? Nós temos aqui, sempre tivemos assim, de nunca ter um propósito unido, né? A indústria está pensando para cá, uma indústria está pensando para lá, as entidades estão pensando outra coisa. Cara, e aquilo lá me veio, meu Deus, por isso que esses caras saíram do nada, né? Um lugar que foi destruído na guerra. Olha a exportação deles lá em 1900, agora não me lembro, mas de 50 e poucos, lá, era cabelo. Eles não tinham nada, não tinham o que comer, e conseguiram se transformar em 1,5 geração num país rico, né? E o que eu reparei lá, Juremir, foi de todo mundo estar abraçado junto para desenvolver o negócio, cara, né? Desculpa, eu me empolgo aqui, pessoal, e daí tenho histórias, né?
Não há do que se desculpar, Daniel. Nós também somos entusiastas e nos empolgamos com isso muitas vezes, né? E agradecemos, realmente foi muito esclarecedor, assim, porque o bom de tudo, né? Muitas vezes a gente já conhece como deveriam ser ecossistemas, né? Mas o difícil é fazer, é a implementação, é fazer acontecer, é como fazer isso, né? Então, até agora a gente já sabe, de acordo com essas referências que a gente tem, eu pessoalmente tenho acompanhado muito iniciativas da Amprotec há muitos anos, né, estudando esses espaços de inovação, né, e a gente sempre precisa respeitar as características de cada região, mas muitas vezes a gente atribui culpas, digamos, à cultura, mas a cultura é algo que se formou e é algo que pode se transformar. Então, são pequenas ações que certamente vão impactar a cultura. Bem citaste, né, um dos principais elementos, né, e que temos certeza que em breve nós também teremos diversas iniciativas bem-sucedidas, como é essa de vocês, né? Olhando para a nossa região, a gente vê claramente que nós temos todos os elementos necessários para fazer acontecer. O que nos falta é melhorarmos a questão do alinhamento para que o conjunto de partes comece a funcionar como um sistema de inovação regional. Isso que regional, brasileiro, engrenado no mundo, enfim, né? Mas principalmente que esse local comece a engrenar melhor seus relacionamentos, a troca de experiências e tudo isso que tu citaste como que faz toda a diferença para esse meio, para o empreendedor e que tem todos os seus impactos na comunidade também, como a gente tem visto o crescimento bem-sucedido, enfim, de Santa Catarina como um todo, da região de Florianópolis e tal. Então, nós temos esses elementos e temos certeza que a tua contribuição hoje vai nos ajudar a botar mais um gás em todos esses que estão nos acompanhando hoje, que em boa parte são também pessoas entusiastas desse assunto, para a gente construir isso regionalmente com mais força. Então, muito obrigado. Edson, Edson, só para complementar, né? Assim, se, né, as empresas grandes, né? Eu acho que essa parte, primeira coisa, tá, pessoal? A gente fica assim, em muitos lugares que eu vou aí do Brasil, assim, e todo mundo fica indignado, poxa, mas a gente não se une e tal. Isso é do comportamento humano, pessoal. Né? É do comportamento humano, não é só brasileiro que tem isso. Né? Por exemplo, o ecossistema de Boston, que talvez é um dos mais elevados do mundo, aí, eles também lá têm 4, 5 iniciativas que eles não se conversam também. Né? Então, é da natureza humana. Agora, se a gente se juntar, né? E isso a gente começa a ter força. E para terminar aqui, Edson, as empresas grandes, as empresas tradicionais, elas precisam se dar conta que a inovação ela está muito mais perto do que a gente imagina. Né? Às vezes nós vamos buscar ela nos Estados Unidos, na Índia, na Itália, ela está muito mais perto do que a gente imagina. Tá? Basta nós darmos oportunidade, né, para essa turma que está estudando aí nas universidades que tem aí, de trazer um espaço para eles poderem mostrar isso. Tá? Não, perfeito, muito bem observado mesmo. Obrigado mesmo. Jolimir, queres fazer mais alguma complementação? A princípio, sim, agradecer mais uma vez, né, Daniel? E eu quero agradecer também o Gabriel Santos, né, que é o diretor executivo, que tem feito uma recepção nossa, tem nos dado muito apoio, mostrando exatamente esse exercício de colaboração, né, que você tanto falou numa das dicas, né? É incrível como a gente foi recepcionado pela CAT. A gente não era conhecido, a gente tinha só um contato, a gente chegou lá em novembro de 2018 e da mesma maneira que eles nos recepcionaram em novembro de 2018, continuam até hoje, sabe? Então é incrível mesmo. O Gabriel Santos, o Silvio, né, a Andressa, o Gustavo, enfim, todo o pessoal que eu pude conhecer, que puderam transmitir o conhecimento deles para nós, sabe? Então, assim, de maneira aberta, incrível, nos passaram a metodologia sem esconder absolutamente nada,
publicaram tudo, sabe? É incrível essa mentalidade, essa cultura que é diferente mesmo. Eu queria parabenizar mais uma vez, Daniel, pelo trabalho fantástico aí de vocês. Isso assim, a gente acredita, né, que a gente tem que receber como a gente né, gosta de ser recebido, né? Então é muito importante isso, porque a gente vai criando laços e nós precisamos desenvolver o nosso país, né? Então, quanto mais um ajudar o outro, mais longe a gente vai chegar, né? Então, acho que é por aí, né? Pena que hoje eu tenho que estar aqui remotamente, não posso estar aí tomando um vinho aí com vocês, né? Mas eu acho que passando essa loucura aí, eu com certeza vou querer visitá-lo. Legal, muito bom, Daniel. Obrigado. Não faltarão oportunidades para recebê-lo. Será uma satisfação muito grande, viu? Pessoal, nós agradecemos a todos pela participação. Novamente agradeço ao Daniel pela sua disponibilidade em compartilhar conosco todo esse histórico, todas essas experiências positivas. Eu sei que foram recortes ainda, tem muito mais que poderia ser falado, e agradecemos essa disponibilidade da própria Cate, né, em sempre compartilhar conosco esse aprendizado para que a gente possa também usar essas referências para o nosso trabalho de forma local. Agradeço a todos os que estiverem presentes, acompanhando isso. Continuem com entusiasmo, nos ajudando aí para fazer da nossa região uma região mais inovadora, usando tecnologias para o bem-estar das empresas e também da comunidade, das pessoas que aqui vivem. Eu reforço o convite, então, para o nosso Innovation Day, dia 22 de outubro. Acessem o site innovationday2020.com.br, lá tem toda a programação, tem todas as informações também para fazer a sua inscrição e participar desse evento que é totalmente diferente. De vez em quando é interessante testar um modelo diferente, esperamos que no ano que vem a gente já volte para o modelo presencial, então vamos curtir esse momento virtual, que é o que nos é possível nesse momento. Então, mas com certeza serão conteúdos muito relevantes para as nossas empresas, para a nossa região. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores por ter viabilizado e a todos desejo um bom dia e um bom final de semana. Bom feriado aí. Tchau, tchau.